Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Projeto R1. Estamos de volta com a quarta temporada, né, meu amigo? É isso, saudades de todos, saudade de você, Amandinha, saudades dos convidados e também dos nossos queridos alunos, espectadores, amigos, colegas. Galerite, é o seguinte, voltamos com uma temporada super especial. O nosso objetivo nessa quarta temporada é estar bem pertinho de vocês ao longo aí dessa reta final, trazendo conteúdos pertinentes, dando uma relaxada que a gente sabe como que é difícil esse finalzinho, né, Anuar? Pois é, chama o mês de agosto é agostite, aí tem a setembrite e aí vai. Aí depois é desespero que chama. Desespero, né? E aí segue até fevereiro. Exatamente. E conta pra gente sobre o que a gente vai falar hoje, Anuar? Conta pros meninos. Hoje a gente tem uma convidada especial de uma especialidade que salva a pele de muito médico por aí, viu, Amandinha? Nós vamos falar com a nossa querida professora Luísa, radiologista. Se apresenta aí, Luísa. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa tarde, bom dia. Horário que você Boa estiver noite, assistindo a gente. pessoal. Tudo bem? E aí? Uma radiologista no meio dos médicos. Tem um Isso. GO Tudo também. bem aí? Então, pois é, compartilho desse lance aí de não considerarmos, né, não sermos considerados médicos. Você que Tamo aí pensa, a gente é junto. mais médico que muita gente. Exato. Lu, seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das imagens nas provas de residência. É isso? Exatamente. Fizemos aí um compilado de como que imagens radiológicas e não radiológicas podem aparecer na sua prova e como se preparar para encarar. Posso te falar? Eu não sei se pra você foi assim também, Anuar, mas pra mim, imagem era uma coisa, assim, muito abstrata na minha vida. Principalmente tomografia. Como eu já queria GO, eu tinha bastante intimidade com ultrassom, o GO é bastante ressonância. Agora, tomografia, até hoje é algo que me assombra, juro. Eu vou falar uma coisa pra você, que a imagem na prova, eu tinha muito medo. Até eu começar a entender um pouco melhor o que é um elétrico, o que é um atomo. Aí eu fui fazer a questão e eu vi que não é só entender a imagem. Tem uma dicasinha, tem um macetezinho, né, Luísa? Não é só você entender a doença e a imagem. E são desses... olha, começamos bem, né? A fonoaudióloga aqui tá em dia. Sobre essas imagens, essas dicas, né, Luísa? Essas... Nuances, né? O Minúcias. creme de la creme, que a gente vai comentar sobre algumas armadilhas. Já falando, Luísa, nós temos alguns tipos de cobrança na prova, né? Com as imagens. Às vezes as da GO são mais fáceis que as dos outros. Aham. Vou te dar um ultrassom aqui pra você dar uma olhadinha. Mas, Fazer um Luísa, controle de ciclo. Deus me livre, bate na madeira. Ô, Luísa, conta pra nós, como que costuma cair? Se é sempre o mesmo padrão? Se sempre cai do mesmo jeito? Conta pra nós um pouquinho. Bom, a gente pode dividir as imagens radiológicas nas provas de residência em basicamente dois tipos de questão. Ou ela vai cair naquele estilo cara crachá, você vai bater o olho e vai falar que é aquilo. Que são geralmente questões bem repetitivas. Você vai ver, sinal da dupla bolha, atresia de duodeno, sinal do grão de café, volvo de sigmoide, um cálculo coraliforme. E também nas imagens não radiológicas. Então, eles colocam aquela roda de Leme do paracoco, uma úlcera genital muito caricata. Uhum. Esse é o tipo de questão que cai muito em prova de decoreba, né? Que o cara quer que você bata o olho e marque. Geralmente essas questões não têm muita dado clínico, não tem um caso clínico muito elaborado, e a imagem da questão é para matar a resposta. Não tem como fugir. Essas questões, elas geralmente não são tão difíceis. Em geral, a gente vê tantas vezes e com tanta repetição que essas não são as questões que as pessoas mais erram. Inclusive, essa é a questão que você não pode perder, que muito provavelmente o seu concorrente ali não vai perder essa questão, principalmente se ele já fez muitas provas. E não tem muito que eles fugirem desses sinais radiológicos clássicos. Outra coisa que a gente tem que lembrar, nesse tipo de questão que não tem firula, é imagem e interpretou e marcou, é que quem escolhe não é o radiologista. Você não vai chamar um radiologista para fazer a prova de residência médica. Quem escolhe geralmente é o GO, é o clínico, é o cirurgião que está fazendo a prova, o emergencista. Ninguém vai falar assim, nossa, eu vou contratar uma consultoria de um radiologista para escolher uma imagem aqui para essa prova. Então, precisa ser super clássica, né? Ele não pode colocar uma coisa meio termo, porque senão ele
vai anular a questão dele. Então, essas imagens, essas questões geralmente são aquelas questões clássicas, sinal radiológico marcou. E Lu, você falou uma coisa legal, que assim, eu acho que pra quem tá ouvindo a gente, né, e vendo a gente, como que eu estudo pra esse tipo de questão? Você falou que é uma coisa meio repetição, né? Não tem muito o que fazer, é ficar vendo imagem, vendo questão, vendo questão, vendo questão. Exatamente. É pegar e fazer prova de todos os jeitos diferentes, que vocês vão ver que vão cair sempre as mesmas questões, elas não mudam muito. É um sinal da parábola com derrame pleural, é um pneumotórax, é uma acalásia, todos eles são muito parecidos. Então, é na repetição que você vai conseguir fazer essas questões de cara crachá, não tem outro jeito de estudar. E dentro disso, eu acho legal a gente mencionar também a importância de você conhecer o perfil da prova. Por quê? Boa. Às vezes, o aluno olha para essa questão muito típica, muito óbvia, e fala, não é possível que vai ser isso. Na E começa a insegurança, né? Vou trocar o gabarito, deve ser outra coisa. Mas se você conhece, por exemplo, que a Unifesp adora esse tipo de questão, bem objetiva, quando cai imagem, é algo bem decoreba, o Sul São Paulo e O ANSP. próprio Einstein também. Exato, você não fica com medo de marcar, você já sabe que é o perfil daquela banca, né? Exatamente, conhecer a banca é tudo, assim, esse é o tipo de questão que a gente não espera, por exemplo, na USP São Paulo. Se você vê uma questão meio assim, você já começa a prestar atenção no enunciado, não é só isso, não é só bater o olho, provavelmente tem mais alguma coisa ali no enunciado para você interpretar, então conhecer a banca é essencial. E nem sempre imagem cai tão decoreba. Às vezes está super atrelada a um caso clínico, né? Conta mais desse modelo aí de cobrança. As provas que não têm esse padrão de decoreba, em geral, elas são aquelas provas de raciocínio clínico, né? Então, por exemplo, a USP Ribeirão, a Unicamp, a USP São Paulo, são questões que são instituições que gostam de cobrar uma simulação do que é o dia a dia. Então, ela vai trazer um caso clínico mais recheado, com exame físico, com exame laboratorial. Às vezes, traz mais de uma imagem, traz um raio-x e uma tomografia, traz uma foto do exame físico e uma tomografia. Esse padrão de instituição que gosta mais de desenvolver um raciocínio clínico, essas questões, a imagem ela é usada como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Então, ela nunca vai resolver a sua questão sozinha. Ela vai ter que entrar como uma peça de um quebra-cabeça que você está montando. Então, você vai ter que extrair informação do exame clínico, extrair informação da epidemiologia, se o paciente vem de uma zona endêmica, de alguma coisa. Então, você vai ter que meio que somando pedacinhos para chegar na resposta. E aqui é bem legal que, nesse tipo de questão, que vai ter que ser necessária uma interpretação para responder, é legal olhar a imagem direcionada. O que é olhar a imagem direcionada? Se você está fazendo aquela questão, ela já é muito recheada, ela já tem um monte de coisa para distrair sua atenção. Tem um exame físico, tem uma bulha, não sei o quê. Então, se você vai para a imagem já com um monte de coisa te dispersando, você vai achar um monte de coisa que não existe na imagem, você vai ficar perdido, você vai ficar com medo, você vai travar. Então, o que é interessante? Você já ir para a imagem sabendo o que procurar. Por exemplo, você está numa questão de trauma abdominal fechado. O paciente está estável e foi para a tomografia. O que você precisa resolver nessa questão? Você precisa achar alguma coisa que vai mudar a sua conduta, tipo sangramento ativo. Então, você tem que ir lá e procurar o sangramento ativo. Tem que procurar o blush arterial. Se você ficar olhando para aquela imagem sem procurar, ou você não vai achar, ou você vai achar um monte de coisa que não interessa. Então, é olhar meio focado. Por exemplo, pancreatite aguda complicada. O que vai te mudar a sua conduta ali? Achar gás na necrose vai mudar a minha conduta, porque essa pancreatite, essa necrose infectou. Então, procura o gás. Então, eu acho que é bem legal você ir para a imagem já com uma pergunta feita para ver o que você vai procurar. Então, assim, por exemplo, a Amandinha quer GO, tem uma questão de doença inflamatória pélvica e uma imagem, o que ele quer de você? Ele quer que você veja se tem um abscesso tubovariano. Exato. Então, assim, você já tem que ir sabendo o que procurar. Se você for cru, você vai se enrolar, e aí essas questões elas acabam sendo de grau de dificuldade maior. Essas são as que os alunos se enrolam mais. Porque a gente não está acostumado a ver a imagem dessa forma, a gente está acostumado a receber o laudo.
né? Então, mas eu acho que é importante a gente falar que esse é o objetivo da imagem, né? Até pra você como médico, não era pra você ir pra imagem procurando uma pergunta. Quando você pede um exame, você tá procurando, você já fez a pergunta e aquele exame tem que te trazer uma resposta. Então, eu bato muito isso na tecla com os alunos. Você não pediu um exame só por pedir. Você tem que ter uma hipótese diagnóstica. Aquilo vai te confirmar ou vai te descartar alguma coisa. E Então, esse é isso o na prova faz pesadelo. sentido. Luísa, se eu estiver mentindo, é o pesadelo do radiologista. Né? É Indicação o do exame, pesadelo. TCE. Indicação do exame, Exatamente. rebaixamento. E outra coisa que eu tenho que puxar a minha sardinha. também. Puxa essa sardinha. Eu vou ter que... Você falou de DIP, de abscesso. Eu não falei nada, foi a Lu que puxou a minha sardinha. O que é? Às vezes essa imagem pode ser do atomo, pode ser do ultrassom, mas também pode ser um eletro. Pode ser uma imagem do Pode. ventilador para você regular o ventilador e ajustar os parâmetros, a imagem de agaso. Mas geralmente o que vai responder isso é o padrão da prova. O que o Einstein faz muito, né? O Einstein coloca um eletro com caso clínico curto e pede a conduta. A USP colocou uma vez na prova prática o ventilador para você regular o parâmetro. Então a imagem depende muito do que a banca quer e o padrão do que ela gosta de cobrança, cobrar. né? E eu acho que tem uma dica que vale muito. Pessoal, nós sabemos que estamos diante da melhor professora de ginecologia e obstetrícia desse Brasil. Ai, meu Deus. Eu Quiçá- paguei ele, quiçá gente. do mundo. Quiçá do mundo. E eu tô falando, Amandinha, porque eu sempre tive uma dificuldade na GO, que eu olhava para aquelas imagens, aqueles ultrassom, eu falava, meu Deus, o que é isso? Até que veio uma luz que me ensinou como responder esse tipo de questão. Divide com o pessoal. É que assim, Lu, vê se eu tô falando besteira, hein? Mas na GO, especificamente, existe uma particularidade, né? O exame que a gente mais encontra, sem dúvida nenhuma, é o ultrassom. Eu falo que o ultrassom é o braço do ginecologista, né? Hoje em dia não Exato. existe você ser um ginecologista que não faz ultrassom. E pensando nas questões, existem as predileções de onde o ultrassom vai aparecer. E sem dúvida nenhuma, pensando em gineco, o sangramento uterino anormal tá ali como campeão de questões, de abordagens com ultrassom, né? Certamente. Então, ali, para diferenciar um mioma de um pólipo, uma adenomiose, enfim, as causas de sangramento uterino anormal. Especificamente na GO, quando a gente está olhando para esse padrão de banca, mas que busca ali um raciocínio clínico, uma USP São Paulo, uma Unicamp, uma USP Ribeirão, é aquilo que a Lu falou, é só uma parte do quebra-cabeça. A imagem não vai te dar a sua resposta, a clínica é soberana. Você tem que avaliar a epidemiologia, o tipo de sangramento, a idade daquela paciente, é isso que vai te responder. A imagem não vai fazer diagnóstico sozinha, assim. Então, eu costumo dizer para os alunos, para eles não se desesperarem com a imagem, confia na clínica. Se você tá lá olhando uma paciente com uma dismenorreia no ar, só para você saber, é cólica, tá? Você tá olhando uma paciente com cólica, com sangramento, um útero aumentado, amolecido, e você não faz ideia do que é aquela imagem no ultrassom com útero gorducho, um monte de pontinho preto no meio, aquelas estrias, marca adenomiose sem medo de ser feliz. Você trata isso como passo bugie? Como que passo bugie, faz um pocus? Como que é? Mas é isso, assim, nessas provas de raciocínio clínico, né, Lu? Eu acho que a imagem pode ajudar quem sabe, mas também não vai derrubar necessariamente quem nunca viu especificamente aquela imagem, se a pessoa souber montar o resto do quebra-cabeça. Exatamente. Excelente. Exatamente. Muitas dicas. E a gente tocou num ponto interessante, que é conhecer a tal da banca. A gente fala muito da banca como se fosse uma entidade. Ela é uma A entidade. Eu quero que a... Tô brincando. Vamos parar por aqui, né? Mas existem padrões, né, Luísa? Por exemplo, o Nesp, Einstein, USP Ribeirão, cada uma tem o seu padrão do que gosta de cobrar. E é interessante quem tá ouvindo vendo a gente entender, principalmente se você vai prestar esse tipo de prova. Existe alguma dica direcionada? Por exemplo, tal lugar gosta de cobrar mais tal coisa. A gente falou várias, mas talvez direcionando fique melhor para quem está acompanhando esse podcast. Sim, tem muito. Por exemplo, quem vai prestar USP Ribeirão tem que saber olhar tomo de aorta, angiotomografia de aorta. Eles adoram a aorta aguda. Secção aguda de aorta, úlcera aterosclerótica penetrante, aneurisma, eles adoram abdômen agudo vascular. Então, o USP Ribeirão tem que dar uma revisada ali nos padrões de imagem mais comuns das doenças vasculares. Outra que gosta muito de seguir um padrão é a USP São Paulo. Eles adoram botar vários cortes tomográficos. Então, eles colocam várias fases, botam uma fase sem contraste, uma fase arterial, uma fase portal, uma excretora. Isso, para quem não tem vivência muito grande de imagem, às vezes você se confunde, que você não está entendendo o que é aquele monte de imagem ali. Então, para a USP São Paulo específico, é legal conhecer as fases do contraste, ver que fase que está. Às vezes ele quer te mostrar uma fase excretora para te mostrar que aquilo ali não é um tumor, não é uma hidronefrose, que é só um cisto. Então,
essas bancas, elas acabam tendo uma predileção por alguns temas, sabe? Então, a gente não espera encontrar, por exemplo, anatomia tomográfica em outras bancas, a não ser a USP São Paulo. A USP São Paulo adora anatomia. Então, assim, se você não for prestar a USP São Paulo, talvez não seja tão interessante você ficar lembrando que artéria é essa, que veia é essa. Agora, para a USP São Paulo, mais de uma vez, eles colocaram uma setinha e perguntaram qual que é a estrutura na ponta da seta. Deus ou qual que é a estrutura, qual que é a estrutura que o tumor está pegando. Eu amo, ainda bem que eu não prestei. Já entendi várias coisas. Isso foi quase a terapia para mim. Exato. Ela E foi não é só com falando. imagem, não é só com imagem radiológica. Se você for olhar, por exemplo, a Unesp, todo ano cai uma citologia vaginal ali, a GO. Então, assim, tem que dar aquela olhada, sabe? Então, as bancas, elas têm uma predileção. Então, a banca sua de preferência, é legal você dar uma olhada nas provas anteriores, ver o que eles gostam de cobrar e dar uma revisada naquelas imagens. Em geral, eles repetem muito. Ô, Lu, e até agora a gente só falou de quando a imagem tá lá para ajudar, né? Ah, boa. Mas nem sempre isso é uma verdade. Eu vou dar um exemplo super, hiper, mega clássico da GO que eu sempre falo pros alunos. Não sei se você sabe, Anuar, mas o mioma, eu falo para todas as pacientes, a gente morre com mioma, mas não morre de mioma. Todo mundo põe a culpa de tudo na vida no mioma. Claro. Aí, o que costuma acontecer? Você pega lá um caso clínico bonitão, falando de um sangramento e tal, e aí tem um ultrassom. E nesse ultrassom, ele descreve um mioma de 1 centímetro, que é pequenininho, intramural. Só pra você saber, é no meio do músculo, sabe? Sim. Isso é dentro, muro. Isso, dentro exatamente, do exatamente. muro. É isso. E aí, aquela imagem daquele mioma tá lá exclusivamente pra te fazer perder a questão. Porque ele não tem nada a ver com isso, Anuar. Isso acontece? Todos os dias, não é, Lu? Por favor, Muito. coloquem o close na minha cara de perplexo. Eu não acredito. Não põe a culpa de tudo no mioma. Na vida nem na prova, viu, gente? Mas Dica é do GO. sério? É sério isso? Amigo. Tudo é culpa do mioma. Ele só tá lá pra atrapalhar na prova, geralmente. Procede, Luísa, ela tá enviesada pela GO? Procede super. Eu fico super frustrada quando a resposta não tá na imagem. Vira e mexe, eu vejo uma questão e falo assim, nossa, uma imagem que bonita. E aí a resposta não tem nada a ver. Quer ver uma clássica? Eles botam lá paciente com uma pancreatite, bota 3 tomografias da pancreatite, 2 colangio-ressonância, e aí a pergunta é, qual que é a principal causa de pancreatite aguda? Pô, não tinha nada a ver. E Nada a ver, você perde entendeu? tempo Você podia ter olhando a imagem. ignorado. Nossa, que Então, assim, sacanagem. Você podia ter ignorado. Outra coisa que eles adoram colocar, por exemplo, a paciente tá lá com um abdômen agudo e tal e coisa, 5 tomografia, 2 raios-x, aí o paciente tá com peritonismo franco, tá com irritação peritoneal. O que você vai ver na imagem, entendeu? Você já tá com a sua conduta tomada, né? Então, assim, isso é muito comum mesmo. Então, às vezes a imagem tá ali mais para te atrapalhar do que para te ajudar. Então, tem questão que às vezes você tem que ter a malícia de olhar e falar assim, essa imagem não tem nada a ver, eu não vou nem perder tempo, porque ela tá aqui só para me confundir. Eles adoram fazer isso com ressonância. Tem várias questões que eles colocam assim, paciente fez a ressonância abaixo que mostra um adenoma de 5 centímetros. E aí tem 5 imagens da ressonância. Só que ele já te falou, um adenoma num homem de 5 centímetros. Ponto. Você não precisa olhar para aquela imagem. Ele já te descreveu, ele já te deu o laudo. E às vezes as pessoas ficam brigando ali, mas será que é adenoma mesmo? Será que ele não tá mentindo pra mim? Tá falando que é adenoma e não é? Ai, vou olhar essa ressonância. Ah, mas nossa, não é, acho que não é adenoma. Cara, se o cara descreveu a imagem pra você, tá descrito, entendeu? Então é acreditar ali, não fica brigando com esse tipo de questão. Na grande maioria das vezes ele quer te pegar ali, bota um caso clínico grande e essa informação tá perdida ali no meio, mas ela já é suficiente para você tomar a sua conduta, entendeu? Esse é um Confia. clássico para câncer também, né? Quando cai, tipo, neoplasia de ovário na prova. Um clássico. Vem um quadro clínico todo bonitinho, descrito. A conduta tá no caso clínico. Mas ele coloca uma imagem que a pessoa fica, meu Deus, mas não tô vendo o ovário. Meu Deus, mas será que tem isso? Será que tem aquilo? Eu cairia igual um pato nisso. Estaria até agora procurando ovário. Vamos falar de coisa boa, vai. Nós estamos nos aproximando do final do ano, Amandinha. No final do ano é a época da Mega da Virada. Do nada. Você não aposta na Mega da Eu Virada? não. Amandinha, quase Sério? 300 milhões de reais. É isso, né? Eu caguei Vamos uma fazer um regra. bolão. Vamos. Sempre tem um bolão. Mas eu tô dizendo isso porque a Mega da Virada me lembra aposta. E a aposta me lembra
dicas e tendências do que vai aparecer esse ano nas provas de residência. Luísa, eu vou falar a minha, porque eu sou emergencista. E tem uma coisa que o emergencista tem tesão, cara. É tara, que é o tal do ultrassom point of care. E tá muito na moda, né? Tá. Porque no Covid, a gente usou muito a beira-leito, porque é um paciente que confundia-se muito e às vezes não tinha estabilidade para fazer o exame de imagem na tomo, né, Lu? Então a gente usava muito. Então, para mim, talvez caia uma imagem de trauma, de FAST, que tá mais universalizado, e arritmias também. Pelo Covid, por exemplo, a gente viu muito caso de hipertensão pulmonar, as taquicardias atriais estão em voga. Então, tá aparecendo muito, discutimos muito. Então, as minhas apostas de um mero emergencista nem envolvem, de fato, imagens radiológicas, né? Então, vindo de uma radiologista, quais são as suas apostas para esse ano, tendências de prova, com tudo que você viu esse ano? Olha, eu acho que o POCUS vem com tudo, pro desespero do radiologista. Não roda a ultrassom. Mas eu acho que vem com tudo. O POCUS vai fazer parte do atendimento e eu acho que as bancas, elas colocam na prova aquilo que eles esperam de habilidade do candidato que vai entrar. Então, para o cara que está numa instituição grande, ele quer um cara que saiba POCUS. Então, ele vai botar isso na prova. Então, eu acho que tem que saber POCUS, principalmente de pulmão, identificar um derrame pleural, identificar um pneumotórax, identificar a consolidação e padrão de congestão, né? Principalmente aqueles protocolos de clínica que eles adoram muito. Então, POCUS de pulmão, eu acho que vai aparecer. Identificar TVP também é uma coisa simples. Às vezes eles colocam uma imagem com compressão e sem compressão, uma imagem boba e que faz toda a diferença. Também pode cair. E o FAST já está em todas as provas aí já há alguns anos e eu acho que a tendência é cair cada vez mais. De POCUS eu apostaria nessas. FAST, principalmente FAST. Principalmente FAST. Boa. Tirando o POCUS, eu apostaria que vai ter uma tendência de cair cada vez mais tomografia, porque o raio-x, querendo ou não, ele tem ficado velho, né? Então, apesar dele ser preferido das bancas e tal, ele tá ficando velho. A gente tem tomografia quase em todos os hospitais agora. Então, assim, tá muito disponível. E é de interesse das bancas que o candidato que está querendo entrar na residência saiba interpretar uma tomografia basicamente. Então, assim, tomografia de pulmão tem caído cada vez mais. Identificar um derrame pleural, identificar uma consolidação, saber o que é um vidro fosco, identificar tromboembolismo pulmonar. Então, eu acho que o raio-x tem caído menos e eles têm cobrado cada vez mais tomografia, principalmente de pulmão. Eu apostaria que vem mais tomografia de pulmão por aí. A pior de todas é a tomo de tórax, pra mim, o leigo, né? O leigo da rádio. Eu acho tranquilão. A tomo de tórax? Mano, você não sabe o que é um pulmão, Amandinha. Tô brincando. É verdade, eu sou médica daqui pra baixo, gente. Desculpa. O pulmão é o terror do radiologista também. É a parte mais difícil da radiologia, sem dúvida. Porque depende da história e é uma coisa que a gente nunca tem. E na GO? Quais são as apostas da GO? Fala as suas, Lu, que depois eu falo as minhas. Vamos ver se bate. Eu acho não que eles combinamos vão... nada. Acho que eles vão explorar as mesmas doenças, mas com ultrassons um pouco mais complexos. Então, assim, talvez eles abordem um foco de endometriose causando uma hidronefrose, localização de mioma também. Em geral, eles cobram só o diagnóstico, então eles podem querer dar uma complicada e começar a ver se você consegue identificar aquele mioma como submucoso, subseroso, intramural. Acho que a adenomiose, junto com a endometriose, também tem uma tendência de cair cada vez mais. Então, eu acho que talvez eles vão colocar coisas um pouco mais complexas, tipo, por exemplo, alteração milleriana. Nunca tinha caído, e nos últimos 2 anos a gente viu que caiu umas 2 ou 3 vezes, às vezes até com esterossalpingo, ressonância. Então, eu acho que eles vão começar a colocar imagem de algumas patologias que antes não eram tão abordadas com imagem.
Seriam as minhas apostas. Puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, agora, uma coisa que a gente viu despencar no passado, que estava longe de ser um tema queridinho das bancas, foi a infertilidade, né? E dentro de infertilidade, esterossalpingo é uma coisa que muita gente nunca nem viu, não sabe nem como faz uma esterossalpingografia. Então, eu acho que pra quem tá ouvindo e assistindo a gente, vale pelo menos dar uma olhadinha no que é uma esterossalpingo normal e o que é uma esterossalpingo alterada, né? Porque foi uma coisa que apareceu bastante e o pessoal desesperou. Tipo, eu nunca ouvi falar nesse exame e caiu lá na prova. Então, esterossalpingo acho que pode aparecer. E a adenomiose também tá entre as minhas apostas aí. Eu acho que vem com força. Então, eu vou dar uma dica para quem tá vendo / assistindo a gente. @ doutora Mandalino? Isso. E faz meu jabá, assim que eu gosto. Reprodução humana e infertilidade, @ doutora Mandalino. Sigam a doutora Mandalino que vocês vão entender absolutamente tudo que tem. O que você tá querendo hoje? É carona? Ele quer alguma coisa hoje. É meu rodízio de carro, eu tô a pé. Eu tinha certeza, porque não tá normal isso. É muito elogio pra um dia só. Mas é uma infertilidade, eu não sei. Eu tiro as minhas dúvidas com a Mandinha, né? Mas a gente deixa pro outro episódio. Mas maravilha, pô, que papo gostoso, né? Além disso, Lu, eu acho que a imagem, ela tem um... Eu não sei se procede, eu tô falando como... o que eu vejo nas questões de clínica, principalmente as que envolvem a minha área, que é a clínica médica e os temas mais da emergência. Eu acho que cada vez mais as questões de imagem estão diferenciando um pouco o aluno que acaba sendo aprovado e o aluno que não é, porque... Por exigir um conhecimento genuíno, tipo, ou do caso, ou do que a imagem representa, eu não gosto muito de falar esse termo, mas é aquele ou sabe ou não sabe, né? Não sei se vocês têm. Vocês, eu digo porque a gente só falou de GO aqui, né, hoje. Então, eu não sei se vocês têm alguma dica de como talvez fugir um pouco disso, alguma técnica de resolver questão, alguma dica na hora de interpretar, ou um verdadeiro macete, vai? Existe algum modo? Eu acho que tem alguns macetes interessantes para resolver questões de imagem. Acho que uma das mais importantes é que eles têm que escolher uma imagem. Então, você pensa que o cara precisa escolher uma imagem que resolva aquela questão. Então, ele precisa escolher uma imagem que realmente resolva aquela questão. Então, ele vai deixar algumas coisas nas entrelinhas. Por exemplo, se o cara traz uma tomo de crânio com contraste, já dá para você levantar uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? O que a gente está acostumado a ver numa tomo de crânio? A gente vê trauma, TCE, AVC, que são patologias que a gente geralmente usa uma tomo sem contraste. Quando o examinador colocar uma tomo com contraste para você, em TVC. geral ele quer que você olhe o vaso. Ele quer que você olhe... É uma TVC. É uma TVC, assim, boa. Tomo de crânio com contraste já desconfia. A mesma coisa para tomo de tórax com contraste. Ele quer que você olhe o vaso, ou é TEP ou é aorta. Então, assim, e com essa malícia de que o cara tá deixando nas entrelinhas, já vai te ajudar. Outra coisa, por exemplo, abdômen. Se o cara bota uma janela de osso, cara, é para você olhar osso, entendeu? Então, assim, vai olhar se não tem uma fratura de bacia com sangramento e aquilo ali é a causa da instabilidade hemodinâmica do paciente. Então, às vezes a janela que ele escolhe, o corte que ele escolhe, se é com contraste ou se não é com contraste, já te dá uma dica ali para a questão. Outra coisa é ir procurando o que você precisa. Por exemplo, se o cara te fala que o paciente tem um tumor de cólon e te dá uma tomografia com corte do fígado, o que ele quer de você? Ele quer que você olhe se tem metástase no fígado, né? Então, assim, você já vai procurar uma bolinha naquele fígado ali. Então, assim, quando a questão tem imagem, geralmente a imagem está ali para você tirar alguma informação, extrair alguma informação. Então, extrai até a informação que não está ali, entendeu? Nas entrelinhas. E eu gosto de falar bastante isso porque as pessoas geralmente ligam uma chavinha e depois que eu falo isso, as pessoas já começam a olhar para a imagem de forma diferente. Então, assim, se é com contraste, já desconfia. Se é uma janela de osso, desconfia. Outra coisa, se é uma colangiografia por dreno na cirurgia, cara, o paciente está com um dreno, então geralmente é pós-operatória. Que complicação você tem pós-operatória? É um cálculo residual ou uma lesão iatrogênica. Ele não vai fazer uma colangiografia pelo dreno por uma neoplasia, por exemplo. Então, assim, talvez, às vezes, a resposta, se você não bateu o olho e sabe, às vezes dá para você tirar alguma informação importante na entrelinha ali. Então,
vale a pena dar uma olhada na imagem, tentando entrar com a cabeça do examinador, sabe? Se ele escolher um corte da bexiga, o que ele quer com a bexiga nesse caso de trauma? Então, assim, acho que é uma boa dica para aquela pessoa que olha e fala assim, nossa, mas como é que eu vou estudar tudo de imagem de agora até o dia da minha prova? Não vai dar. Então, muda um pouco o seu mindset ali, olha para a imagem de um jeito diferente, tenta ler a linguagem corporal ali da imagem, o que ela quer te dizer, não necessariamente na interpretação. Tentar olhar pelo olhar do examinador, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Ele não escolheu aquela imagem por acaso, né? Ele procurou por algum motivo. Ele pôs lá no Google do jeito que ele queria. Exatamente. Ele colocou o diagnóstico e puxou a imagem do Exatamente, é isso. Exatamente. Ele botou sangramento ativo. Excelente. Exatamente. Muito bom, muito Gente, bom. eu queria ter assistido esse podcast quando eu prestei. Talvez eu teria passado antes. Talvez eu fosse mais jovem durante a minha residência. Gostei bastante. Amei muito, Lu. Mensagem final aí pra quem presta a prova esse final de semana. Vai. Freestyle. Não se assuste com as imagens. Nem sempre as questões mais difíceis são as com imagem. Geralmente, muitas delas são resolvíveis só com caso clínico. Então, não deixa a imagem te desestabilizar. Não começa a questão olhando pela imagem, que geralmente você vai errar. Vai para a questão depois que você já tiver uma ideia do que você está procurando. Acho que são essas duas dicas principais. E fazer questão o tempo todo, né? Me intrometendo na sua resposta, né? Repetindo questão e padrão, acho que assim talvez seja um bom caminho. Maravilha. Acho que foi um bom papo, Amanda. Amei nosso retorno. Estou satisfeito. Tá satisfeita? Estou satisfeito. E temos alguns lembretes, eu acho que vale a pena a gente avisar os nossos queridos alunos que está rolando no YouTube da Medway a cobertura de provas, né? Então, o que são essas coberturas de prova? Aparece a prova e os nossos professores, esse time magnífico, magnânimo, os acrobatas da didática médica. Gente, ele tá numa coisa hoje. Nós vamos responder as questões e discutir recursos. Tem desde apostas, né? Basicamente o que a gente fez aqui numa versão bem direcionada pra prova. Então tem dicas, tem provas, tem live de correção. Né? Apostas, dicas, live de correção, tem tudo. E podcast nosso também tem no YouTube isso. E pra quem vai prestar prova esse final de semana, Galarite, USP, Ribeirão e SUS Bahia. Maravilha. Boa sorte, a gente tá desejando boas vibrações, né, Lu? Isso aí. Arrasem. USP, Ribeirão e SUS Bahia. Começamos bem. Já começou. Teve prova já, né? Teve. Nesse tempinho Opa. aí. E a partir de agora, até fevereiro, janeiro, é a mesma pegada. Eu acho que você podia dar aquele recadinho, né? Do aquele seu que você nunca... Aquele que eu não lembro, né? Galerita, eu não sei se... Quem não assistiu essa terceira temporada do Projeto R1 não vai entender, mas a gente passou uma temporada inteira com o Anuar não conseguindo pronunciá-lo, a hashtag e o @ da própria empresa. Então, todo episódio era uma dificuldade. Sigam todas as nossas redes. @Medway.residência médica. Se inscrevam no nosso canal. Quem tá acompanhando pelo YouTube, deixa comentário, deixa feedback. Quem acompanha no Spotify também, manda mensagem no nosso Instagram. A gente tá em todos os lugares, né, Lu? É isso aí. A gente espera aí vocês nas coberturas de prova pra gente ver bastante imagem e espero que todas com respostas corretas. A gente amou a sua participação. Muito, muito, muito obrigada. Quem dera eu tivesse te escutado quando eu tava prestando prova. Talvez eu tivesse prestado as de imagem. Não prestei nem USP, nem nenhuma dessas. Foi Acho por causa da isso. imagem, não prestou USP. Não me denuncia, não é? Deve ter sido mesmo. Maravilha. A gente volta quando, Amandinha? Quinta-feira. Toda quinta-feira nos vemos. Galaritia, amamos estar aqui com vocês. Até a próxima. Um beijo. Valeu. Tchau. E até a próxima. Tchau, Lu. Gente. Beijos. Até.